stunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. E esta semana quero partilhar convosco as empresas que representam os 10 maiores investimentos do meu portfólio. Vou falar-vos um pouco sobre as minhas posições, as perdas e os lucros, as conclusões a retirar destes investimentos e ainda algumas notas sobre alguns episódios e timings dos mesmos. Portanto, entramos a matar. Aqui estão elas, as 10 maiores posições do meu portfólio na perspectiva do valor investido. Reparem que em valores investidos vamos de $900 no caso da American Tower a 1.500 no caso da Alphabet, e atenção porque os valores que vêm ali da percentagem que cada uma representa do meu portfólio são relativos ao investimento e não ao valor de mercado atual. Portanto, temos 4 empresas que individualmente têm todas mais de 3%, Alphabet, Lockheed Martin, Louis Vuitton e Microsoft, e 6 empresas que fecham o top com valores a rondar os 2%. A 3M, American Tower, Alibaba, Realty Income, T. Rowe Price e Viva. E começamos por falar de perdas. Metade deste top 5 está neste momento abaixo da linha de água. Alibaba é o cenário mais preocupante, com perdas de 50% ou $620, seguida da 3M com 30% e da American Tower com 14%. Realty Income e Viva apresentam perdas inferiores que não atingem os 10%. Mas o importante aqui é que percebam que eu não faço milagres. O facto de eu partilhar convosco análises quase todas as semanas, seja no YouTube ou no Patreon, e de vos mostrar aquilo que eu considero ser o valor intrínseco de uma ação, não implica que eu acerte sempre, nem de forma imediata. Ainda assim, o saldo entre estas 10 empresas é positivo, em mais de $1.400, mais valias essas que não foram ainda realizadas. Mas há aqui uma atenuante que, se calhar a muitos, lhes está a passar ao lado completamente. É que estes valores não retratam os dividendos já recebidos até ao dia de hoje. Se no caso da Alibaba e da Viva não existe qualquer impacto, no caso da 3M e da American Tower já não é bem assim. Por exemplo, a 3M até ao dia de hoje rendeu $106 em dividendos, e isto significa que a minha perda potencial já não são os $329, mas sim apenas 220, ou seja, estaríamos a falar de 20%. No caso da American Tower, pagou até hoje $41, o que reduz as perdas para $82 ou 9%. Aliás, no caso da Realty Income, que em termos de preço tem uma perda não realizada de $74, com os mais de $80 de dividendos já recebidos, essa perda não existe na realidade. Reparem como no caso da 3M e da Realty Income, o valor recebido em dividendos já daria para comprar pelo menos uma ação de cada empresa. Esta é uma das consequências de investir em empresas que retornam valor através de dividendos. A determinada altura, os dividendos que recebes serão suficientes para comprar mais ações e dessa forma podes ir alimentando a tua bola de neve. Agora, se decides investir na mesma empresa ou em oportunidades mais aliciantes, isso já depende de ti, mas estás a criar uma fonte de rendimento passivo que todos os trimestres te rende algum dinheiro. Bom, mas então, e as empresas que estão no verde? A Microsoft é quem realmente lidera o grupo, com um ganho de quase 90%, mas todas elas são investimentos a pensar no longo prazo, independentemente dos contratempos ou do desfavorecimento de mercado nos tempos que correm. E mais, eu diria que de todas, a única que me deixa ligeiramente apreensivo seria a 3M, devido a todo o contexto à volta dos litígios caríssimos que vai ter de suportar nos próximos anos. O resto são tudo empresas que te permitem dormir bem à noite. E eu acho que esta transparência é importante porque nem toda a gente te mostra as perdas, especialmente nas redes sociais. Ninguém tem uma bola de cristal e é normal cometer erros. Não é uma expectativa realista que compres uma ação porque consideras que está subavaliada e que a partir daí ela começa a subir até ao infinito. Isso não vai acontecer. Investir numa empresa não é o mesmo que apostar no 32 na roleta, onde em 5 minutos ou menos sabes se ganhaste ou não. O sucesso leva ao seu tempo e a transparência ajuda-te a perceber e a aceitar os teus erros. E é por isso que eu quero mostrar-vos alguns timings de episódios e de empresas que eu fiz aqui no passado mais recente. No dia 6 de novembro de 2022, por exemplo, eu publiquei um episódio sobre a Meta, claramente ignorada pelo mercado. Desde então, a ação ganhou mais de 400%. Este é um dos bons exemplos. Excelente timing, grande resultado, estamos
todos felizes, certo? Bom, em maio de 2021 eu tinha publicado um episódio sobre a Alibaba quando a ação valia $200, mais ou menos. Ao dia de hoje caiu perto de 70%. Já o sorriso na cara desaparece, afinal eu já não percebo nada disto, tenho um timing horrível e não sou de confiança. Querem mais exemplos? Em junho de 2021, há 2 anos, na análise da Nestlé, eu partilhei a minha opinião de que a empresa estava acima do seu valor intrínseco. Mesmo assim, o preço subiu mais de 10% nas semanas seguintes, retornando agora aos valores que eu tinha mencionado, a rondar os 100 francos suíços. Um mês depois, mostrei-vos a empresa Sprout Farmers Market, que desde então valorizou em quase 190%. Mas, em dezembro de 2022, também comentei que, na minha opinião, a Netflix não valia mais de $200 e a ação desde então valorizou mais de 100%. O mesmo aconteceu, por exemplo, com a Amazon. Ou então, o que dizer quando eu alertei em 2022 de que o mercado estava a projetar crescimentos para a Nike altamente exagerados e desde então o preço voltou à estaca zero. É que, apesar dos exemplos anteriores serem ilustrativos de alguns acertos ou falhanços no curto prazo, o intervalo de tempo ainda é muito curto para gritar vitória ou assumir derrota. Lembrem-se que eu estou nisto para o longo prazo, daí as minhas avaliações terem todas um horizonte temporal de uma década. Eu não estou muito preocupado com a volatilidade no espaço de 1 ano ou 2. Olhando rapidamente para os restantes top 5 do portfólio, reparem como eu tenho algumas posições que rendem atualmente mais de 9% em dividendos. Vemos o top 5 de valorizações com a Nvidia claramente destacada, o top 5 de dividendos anuais com a Broadcom e o REIT Simon Property a lutarem pelo primeiro lugar e ainda os 5 pagamentos acumulados com algumas empresas a já terem dado um retorno superior a $100. Por fim, o famigerado top 5 de perdas não realizadas com a VF Corp à cabeça, 70%, ou cerca de $400, e da Alibaba, que, como vimos, representa perdas de $600. As restantes são valores residuais. Ainda para quem gosta de estatísticas, as minhas posições negativas representam neste momento perdas de $2.700, já as minhas posições no verde estão neste momento a valorizar cerca de $23.100. Esta semana vimos uma maré de verde nos principais índices mundiais, com o Nasdaq, o Nikkei e o índice chinês Shenzhen a não conseguirem acompanhar os demais. Quem não só acompanhou, mas até superou, foi a inflação em março, que passou de 2,3% para 2,6%, com subidas em tudo, exceto nos produtos alimentares. Estamos a ver a inflação subjacente a voltar a subir para os 2,5% cá em Portugal, o que, a replicar-se nos restantes países europeus, vai trazer dissabores a quem está à espera de um corte nas taxas de juro antes do verão. Noutra nota, Sam Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão depois de ter sido considerado culpado a 2 de novembro do ano passado. E mais importante do que ver ser feita justiça a quem perdeu dinheiro pelo esquema da FTX é a celeridade com que estes processos decorrem nos Estados Unidos. Por cá, julgamentos de 10 anos, como o caso de José Sócrates ou Ricardo Salgado, são o pão nosso de cada dia e eu acho que deveríamos aprender algo com a justiça americana. E por falar em americanos, Nova Iorque é agora a cidade com mais milionários do mundo, com quase 350 mil pessoas a terem mais de $1 milhão. Um valor que é praticamente o dobro dos milionários que existem cá pelas terras do Burgo. Vale o que vale, é verdade, mas se esses milionários andassem por cá, algo me diz que não iam durar muito tempo como milionários. O que dura e já há algum tempo é a subida do preço do cacau, que esta semana atingiu mesmo os $10.000 por tonelada, registrando assim um aumento de 150% desde o início do ano. Já o ano passado, o cacau tinha subido 60%, este ano já vai nos 150% e a continuar assim não vai haver chocolates para ninguém no Natal. E com março a chegar ao fim, eu fiz nova doação à instituição Ajuda de Berço, desta vez por ter recebido mais $7,11 relativos a 3 vendas dos documentos de guia para o preenchimento do IRS e desse valor €4,11 foram doados à instituição. Em relação ao portfólio, fechou a semana nos 50% de valorização, com pouco mais de $116 recebidos este mês, faltando ainda os pagamentos de algumas empresas que seguramente farão ultrapassar os $156. E é tudo por hoje. Não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever o canal, seguir-me no Insta, onde eu subo conteúdo durante a semana, e no Patreon, onde eu publico análises exclusivas todos os meses. A última, sobre a Semapa, até é pública, assim que vai lá dar uma vista de olhos e pondera apoiar este projeto. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.
Já agora posso fazer um comentário relativamente ao que disse a Ana? Mas apela ao vosso poder. Sim, não. Eu, como pertenço ao grupo dos trogloditas de direita, não quis estar a interromper uma senhora, fui educado assim, mas agora queria fazer um comentário. É evidente que o que a Ana estava a dizer sobre a questão das mulheres e do PSD e do CDS não tem sentido nenhum. Eu lembrava desde logo que os únicos partidos em Portugal, o PS fala muito de mulheres, os únicos partidos em Portugal, tirando o Bloco de Esquerda, que já tiveram líderes mulheres, foram o PSD e o CDS. Pois, mas também... O PS. Oh, Ana, não te importa. Oh, Ana, não te importas. da República que chumbou a lei da paridade em 2006. Que vetou, não Ana, é? eu fui deputado muitos anos e lembro muito bem dos tonitruantes discursos de uma senhora insuspeita chamada Odete Santos contra a lei da paridade. Contra a lei da paridade, o PCP. E, portanto, isso tem momentos históricos, não tem que ver com a direita, não tem que ver com a direita e com a esquerda. Porque houve gente à esquerda, designadamente PS, que a pôs para a frente e o Bloco... Ana, não te importas. Não te importas. Não, faz Portanto, favor. o que eu te queria dizer é que, evidentemente, esse, como dizia o Sebastião bem, é mais um dos fantasmas. Vocês, quando não têm mais nada que fazer, inventam fantasmas. Inventam fantasmas. Tu há bocado disseste uma coisa que objetivamente não é verdade. O Paulo Núncio disse o que disse sobre a interrupção voluntária de dividends. Disse mal. Disse sem autorização e foi desautorizado no momento seguinte pelo líder do seu partido e o líder do meu. E tu continuas a inventar um fantasma que não existe. Ai, não existe. Não vai sentar-se no Parlamento e não vai eventualmente... Não existe. Quem manda, se por acaso quem manda não é o Paulo Núncio. Quem manda não é o Paulo Núncio. ganhasse, não iria. Quem anda não é o Paulo Núncio. É tão simples quanto isto. Se fizéssemos... Não vai acontecer porque a AD vai perder. Com seriedade, em vez de inventar fantasmas onde eles não existem, as pessoas talvez agradecessem.